Fala, nação tricolor! Aqui é o Fatos Tricolor. E hoje você vai ouvir uma daquelas histórias que parecem mentira, mas são a mais pura verdade. Imagina só, o artilheiro do Brasileirão, dono de 15 gols, poderia estar vestindo a camisa do São Paulo, mas foi dispensado da nossa base porque, segundo os avaliadores, não tinha altura suficiente. Sim, você ouviu certo. O São Paulo abriu mão de Caio Jorge e agora vê o garoto brilhar com a camisa do Cruzeiro. Quer saber como isso aconteceu? E o que essa história revela sobre os erros do tricolor? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque essa é daquelas narrativas que vão mexer com o coração da torcida. Tricolores, segura essa! O atual artilheiro do Brasileirão poderia estar vestindo a nossa camisa, mas foi dispensado do São Paulo ainda na base. O nome, Caio Jorge, hoje goleador do Cruzeiro, dono de 15 gols na Série A, ele revelou em entrevista que passou pelo CT da Barra Funda e foi mandado embora porque, segundo a comissão, não tinha altura suficiente. Pois é, tricolor, você não ouviu errado. E essa história escancara um problema que não é de hoje. Quantos talentos o São Paulo já desperdiçou por critérios questionáveis? No vídeo de hoje, do Fatos Tricolor, a gente vai contar toda a passagem de Caio Jorge pelo clube, como foi a dispensa, a ironia do momento atual do elenco. E ainda relembrar outros craques que escaparam das mãos do tricolor. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Caio Jorge é o artilheiro isolado do Brasileirão. Com apenas 22 anos, vive a melhor fase da carreira vestindo a camisa do Cruzeiro. Gols de tudo quanto é jeito. De direita, de esquerda, de cabeça, de oportunismo. É o atacante que qualquer time gostaria de ter no elenco. Só que, se dependesse do São Paulo, esse garoto jamais teria chegado tão longe. Em entrevista ao Cruzeiro Cast, Caio abriu o coração. Disse que quando chegou ao São Paulo, ainda muito jovem, ficou 2 semanas fazendo testes no CT da Barra Funda. Nesse período, segundo as próprias palavras dele, fez gol de bicicleta, deu chapéu, deu caneta, mostrou qualidade de sobra, só que havia um detalhe que pesou contra o físico. Caio era considerado franzino, um pouco baixo para a posição de centroavante. E a avaliação final foi dura. Você não tem altura suficiente para jogar aqui. Imagina só, um garoto que hoje decide campeonatos, que mete 15 gols em um Brasileirão, foi dispensado porque parecia pequeno para a posição. Não é a primeira vez que isso acontece na base do São Paulo, mas o caso de Caio Jorge chama atenção porque escancara a falta de visão de longo prazo. Ainda nessa entrevista, ele revelou outro detalhe. Os dirigentes chegaram a sugerir que ele fosse para o Vitória, na Bahia, fazer novos testes, mas Caio não quis voltar para o Nordeste. Ele queria ficar no Sudeste, perto das grandes oportunidades. E foi aí que apareceu o Santos, que abriu as portas e desenvolveu o jogador. O resto da história você já sabe. Caio brilhou no Peixe, chamou a atenção da Europa, passou pela Juventus e hoje é destaque absoluto no futebol brasileiro. Agora, olha a ironia. Enquanto o São Paulo rejeitava Caio por não ter altura, hoje o clube vive uma crise justamente no ataque. Caleri, André Silva e Rian Francisco estão afastados por lesões no joelho. O tricolor teve que correr ao mercado e trouxe Juan de Neno por empréstimo, tentando tapar o buraco. Ou seja, o setor onde o clube sofre é exatamente aquele em que poderia ter formado um dos melhores centroavantes da atualidade. E a vida tem dessas voltas. No fim de agosto, pelo Brasileirão, São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 1-0. O gol não foi de Caio Jorge, foi de Matheus Pereira, mas só a presença do artilheiro em campo já foi suficiente para gerar comentários. Esse cara podia estar do outro lado. O caso de Caio Jorge é mais um capítulo de uma longa lista de erros cometidos na base do São Paulo. Não é de hoje que o clube perde talentos por falta de visão. Endrick, hoje joia do Real Madrid, passou pela Barra Funda e não ficou.
Gabriel Jesus, que brilhou no Palmeiras e depois foi para a Europa, também esteve nos radares do São Paulo e não foi aproveitado. Esses são apenas alguns exemplos de jogadores que poderiam estar construindo sua história com a camisa tricolor, mas acabaram brilhando em outros clubes. Isso levanta uma pergunta importante. Será que o São Paulo, um dos clubes mais vencedores do futebol mundial, não está pecando justamente onde sempre foi forte? A base, o time que revelou Kaká, Lucas Moura, Casemiro e tantos outros craques, hoje acumula histórias de talentos desperdiçados. Voltando a Caio Jorge, a entrevista deixou claro quanto a dispensa do São Paulo marcou sua trajetória. Ao relembrar, ele disse que, apesar de ter ficado triste na época, não desistiu do sonho. Pegou aquilo como motivação para continuar. E deu certo. Hoje ele é exemplo de perseverança, mas também de como um erro de avaliação pode custar caro para um clube. Enquanto Caio vive seu auge, o São Paulo continua correndo atrás de centroavantes no mercado, muitas vezes pagando caro em apostas que não dão retorno. O que mostra que, além de gestão financeira, falta também visão esportiva. Tricolor, essa história não é só sobre o passado, é um alerta para o futuro. Se o São Paulo não abrir os olhos, quantos Caio Jorges ainda vão escapar das mãos do clube? Quantos talentos ainda vão ser dispensados por critérios superficiais, enquanto outros rivais abrem as portas e colhem os frutos? E agora eu quero saber de você. O São Paulo errou feio ao dispensar Caio Jorge? Você acha que esse tipo de decisão é apenas azar ou é sinal de uma base mal administrada? Deixa a sua opinião nos comentários, porque esse debate precisa acontecer. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Fatos Tricolor e ativa o sininho. Aqui a gente não deixa passar nada, bastidores, mercado da bola, polêmicas e histórias que a torcida precisa conhecer. Até a próxima, Tricolores!